Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, também estou aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em C#, e hoje vamos falar sobre classes e objetos. Portanto, uma classe representa um conjunto de objetos, sendo que define o comportamento desses mesmos através de métodos, e quais estados ela é capaz de manter através dos seus atributos. Já um objeto é uma instância de uma classe e é capaz de armazenar estados através dos seus atributos e de reagir a mensagens enviadas para ele. Ok, portanto, nós temos aqui o nosso program.cs, que foi um dos primeiros fecheiros que falamos, e eu sempre coloquei aqui código que vocês provavelmente não entendiam, e hoje vamos então entender da melhor forma, ok? Portanto, vamos primeiro falar sobre como criamos uma classe novamente, embora eu já vos tenha ensinado. Tem então o atalho Shift Alt C para quem estiver no Windows. No entanto, podem sempre vir aqui a Project, a Add Class, ok? Depois, o que vamos fazer agora é o que temos feito. Podíamos chamar esta classe de inimigo, ok? Porque era o ideal, porque vamos fazer um exemplo apropriado para inimigos. No entanto, vamos dar então o nome do vídeo, que é o que temos feito ao longo desta mesma série. Portanto, vamos escrever classes e objetos. Não se esqueçam sempre em capital case. E objetos. Damos um Enter e temos então a nossa classe criada. Nós já vamos voltar no fim, depois de criar esta classe, para o próprio program.js para fazer a criação de objetos, ou seja, instanciar de uma determinada classe, neste caso esta mesma, e vamos agora limpar isto da melhor forma. Portanto, eu vou apagar aqui estas duas bibliotecas que não vamos precisar, certamente, e vamos então começar por criar os determinados atributos e métodos da nossa classe. Ok, portanto, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma classe que não seria chamar então classe e objetos, mas sim inimigo. E vamos fazer com que o nosso inimigo tenha então inicialmente 5 vidas, ok? E esse mesmo inimigo pode ter então 5 vidas e vamos usar um atributo para isso. Neste caso, o atributo pode ser considerado uma variável, ok? Depois, vamos criar 2 métodos que também podem ser chamados de 2 funções e um desses métodos vai servir então para o ataque e o outro para verificar a vida do nosso inimigo, ok? Uma vamos atacar o inimigo, ou seja, ele vai perder uma determinada vida sempre que é atacado, e o outro vai então verificar a vida para ver se este já se encontra morto, porque não tem mais vidas, ou se ainda está em combate. Ok, vamos então começar por criar então o nosso atributo, que se vai chamar de vidas e que vai ter o tipo inteiro, portanto, int, vai se chamar vidas e vai tomar valor do seu valor inicial, que será então cada inimigo terá então 5 vidas, ok? Não esquecer do ponto e vírgula. E agora o que temos que fazer é adicionar algum comportamento a esta mesma classe. Portanto, vamos começar a criar os próprios métodos. Vamos começar pelo ataque, onde ele vai perder uma vida, ou seja, public, e atenção que eu vou falar de modificadores de acesso num dos próximos vídeos, ok? Agora vamos adicionar o tipo de retorno. Neste caso não vamos retornar nada, portanto vai ser void, como aprendemos na criação das funções, que é praticamente igual. E agora vamos dar então o nosso nome ao próprio método, que será então de ataque. Ok. Não vamos enviar qualquer tipo de argumento e vamos então abrir chavetas para adicionar o conteúdo do nosso método. Vamos adicionar algum comportamento. Ok. Portanto, sempre que o inimigo for atacado, o que vai aparecer então uma mensagem, por exemplo, console.writeLine, e vai nos dizer o seguinte: eu fui atacado e perdi uma vida. Ok, ponto final. Não esquecer o ponto e vírgula. E agora só nos falta então remover essa mesma dada vida sempre que ele é atacado. Portanto, vamos escrever vidas menos igual ao que já aprendemos. E aqui vou sempre remover uma vida após cada ataque. Ok. Posto isto, temos então aqui o nosso método de ataque e já nos foi adicionado à própria classe algum comportamento. O que nos falta agora é adicionar um último método, que é então para verificar a vida do inimigo. Para isso vamos escrever public, não vamos retornar nada, portanto void, e vamos chamar de verificar vida. Ok. Vamos abrir parênteses, não vamos enviar qualquer tipo de argumento, colocar as chavetas e agora adicionar conteúdo ao nosso método. Vamos então fazer o seguinte: se o número de vidas for menor ou igual a 0, vai-nos aparecer uma mensagem a dizer que o inimigo está morto, ou seja, eu estou morto, e depois temos o próprio else, caso ele ainda tenha vidas, e vamos apresentar esse número de vidas, ok? Que ainda lhe restam. Portanto, if
Ou seja, se vidas menor ou igual a 0, aqui não vamos colocar chavetas porque bastará apenas uma linha, console.writeLine, e vamos escrever o seguinte: eu estou morto, e vamos escrever isto sempre na primeira pessoa, ok? Porque o próprio inimigo vai ser a instância desta classe, portanto ele é que nos vai informar sobre o seu estado. Eu estou morto porque não tenho mais vidas, ponto final, ponto e vírgula. E aqui vamos meter um else e não será necessário novamente as chavetas porque bastará apenas uma linha. Console.writeLine. Vamos colocar então o seguinte. Vamos precisar de concatenar, portanto, interpolação de string. Eu ainda estou em combate e tenho X vidas. Portanto, vamos colocar aqui a variável vidas e agora vidas. Ok. Ponto e vírgula, mais uma vez não esquecer. E agora temos então a nossa classe criada. Ok. Posto isto e tendo então esta classe finalizada, agora só temos que ir ao nosso program ou a qualquer outro sítio. Neste caso vai ser ao program.js, que é a nossa função principal de main, ok? E vamos instanciar a nossa classe. Ou seja, vamos criar novas instâncias de nome objetos. Para isso, nós temos que colocar então o nome da classe, ok? Classes e objetos. Vamos chamar de inimigo1. Vai tomar valor de uma nova classe, ok? Estamos a instanciar e a criar o próprio objeto, que é então uma instância da classe classes e objetos, que, por outras palavras, seria então uma classe de nome inimigo. E o que vamos fazer agora é, visto agora termos percebido que podemos fazer assim, eu vou fazer sempre de outra forma, que é então usar o próprio var, que foi algo que aprendemos no penúltimo vídeo desta mesma série. Ok? Portanto, eu vou usar o var, que vai colocar então o seu tipo de variável automaticamente, e vou chamar de inimigo1, o mesmo nome, e eu vou colocar new classes e objetos. Isto basicamente seria como se fosse new inimigo, ok? Se tivéssemos dado o nome à própria classe de inimigo, basicamente seria da mesma forma. O que vamos fazer agora é então criar o segundo inimigo, ok? Para depois compararmos as diferenças que existem então nos dois objetos, nas duas instâncias da nossa classe, e perceber que ambos os objetos são então capazes de armazenar estados através dos seus atributos e de reagir a mensagens enviadas para ele individualmente. Ok, portanto, var inimigo2 é igual a new classes e objetos, ok? Que é a nossa própria classe. Colocamos os parênteses. No próximo vídeo vamos falar sobre construtores e vão perceber a vantagem então de darem aqui os parênteses. O que é que podemos fazer? O que vamos poder fazer então é tornar a nossa classe bem mais dinâmica. No entanto, agora vamos continuar com estes dois inimigos e dar então assim alguma funcionalidade a esses mesmos. Portanto, o que vamos fazer agora é apenas atacar o inimigo 1 e para isso vamos então escrever inimigo 1 e se colocarmos o ponto vamos poder ver os métodos a que temos acesso. Temos, por exemplo, o ataque e o verificar vida no fim, ok? Temos então aqui o método de ataque e depois aqui o verificar vida. Vamos então clicar aqui no ataque. Vamos abrir parênteses, não enviar nada, porque não existe qualquer tipo de necessidade de enviar um argumento para uma função que não tenha nada na sua assinatura. E agora vamos voltar a atacar. O que é que está a acontecer? O inimigo 1 está a ser atacado, portanto, já sendo atacado uma vez, ele perdeu uma vida, já não tem 5, já passará a ter 4, e vamos continuar a atacar esse mesmo. Portanto, inimigo 1.ataque, abrir e fechar, portanto agora perdeu 2 vidas, tem então 3 vidas, porque 5 menos 2 dá 3, e vamos então atacar uma outra vez, para que este mesmo inimigo tenha então 2 vidas, ok? Porque foi atacado 3 vezes. Ok. Posto isto, agora o que nos falta é então verificar a vida do inimigo 1 e depois sim a verificar a vida do inimigo 2. E agora eu pergunto, o que é que vocês acham que vai aparecer quando eu escrever então assim? Inimigo 1.verificar vida, ok? Após este ser atacado, não se esqueçam. E o que é que vai aparecer quando eu colocar inimigo 2.verificar vida? Quantas vidas é que terá então o inimigo 1 e quantas vidas é que terá então o inimigo 2? A resposta a essa pergunta é então o seguinte. O inimigo 1, começando com 5 vidas, porque todos começam com 5 vidas, ok? Porque foram instâncias da própria classe e o seu valor do atributo é então 5 vidas, é o seu valor inicial.
o que vai acontecer é que, sendo ele atacado 3 vezes, vai ser então 5 menos 3 vidas, que vão ser então 2 vidas. Portanto, o inimigo 1 tem que apresentar 2 vidas após ser atacado. Já o inimigo 2, como nunca foi atacado, terá então ainda as suas iniciais 5 vidas, ok? E é aqui que temos que perceber que os objetos, sendo instâncias da mesma classe, são completamente independentes, porque cada um deles armazena estados diferentes consoante o seu comportamento, ok? Portanto, vamos então validar esta informação e terminar com este mesmo vídeo da melhor maneira. Vamos executar, após gravar, e validar toda esta informação. Portanto, vamos ver aqui tudo o que aconteceu, determinado comportamento do inimigo 1. Portanto, o inimigo 1 foi atacado uma vez, ou seja, eu fui atacado e perdi uma vida. Segunda vez, eu fui atacado e perdi uma vida. Terceira vez, eu fui atacado e perdi uma vida. Portanto, ele teria inicialmente 5, passou para 4, para 3 e para 2. Aqui podemos comprovar então isso. Eu ainda estou em combate e tenho 2 vidas, ok? Que então a linha número 14, inimigo 1, ponto, verificar vida. No entanto, o inimigo 2, ponto, verificar vida, e este, atenção que não perdeu nenhuma vida porque nunca fora atacado, tem então o seguinte: eu ainda estou em combate e tenho 5 vidas, ok? E assim comprovarmos então tudo o que vos tentei transmitir hoje. Ok. Posto isto, eu considero este mesmo vídeo um dos mais importantes desta mesma série, ok? Porque a base desta mesma linguagem de programação é então o paradigma de programação orientada a objetos, e aqui falamos sobre as classes e as suas instâncias, portanto, os seus objetos, e agora só vos resta então voltar a praticar com os vossos exemplos, sejam reais ou não, é sempre bom reforçar todo este conhecimento. Falando mais agora sobre o próximo vídeo, vamos falar sobre construtores, como já disse, onde vamos tornar todas as nossas classes bem mais dinâmicas se usarmos esses mesmos. E agora só me resta pedir para que comentem se tiverem alguma dúvida, para partilharem o vídeo com os vossos amigos, colegas de trabalho ou até familiares, se assim acharem necessário, de seguirem o Cafeína Algoritmo nas redes sociais que se encontram então em baixo, têm também as minhas pessoais na própria descrição e, claro, não se esqueçam de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, já sabem, Happy Coding!